pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ok por aí, tudo bem por aqui também. Por que os católicos acreditam em santos, sendo que não há nada na Bíblia nesse sentido? Porque eles praticam, é claro, o sincretismo. O sincretismo é a tolerância ou a busca deliberada de uma mistura entre a doutrina e a prática de duas crenças diferentes. Literalmente, a palavra significa unificar credos. O termo santo vem do latim sanctum, que significa algo entre separado e escolhido. É a mesma origem da seita de secção e de inseto, sectum, em pedaços. Santos eram aqueles a quem Deus supostamente escolhera para si ou que havia se separado dos demais para servir a Deus, dependendo da sua crença. Originalmente, santos eram todos os cristãos e mártires, eram aqueles que entregavam a vida para não cederem à sua fé. Não havia propriamente culto de santos, havia se celebrado a sua memória, uma homenagem aos seus feitos, mais ou menos como você fala bem dos seus antepassados, nada mais que isso. Só que tinha um problema. Monoteísmo é complicado. O povo era todo pagão e o Estado romano queria que as pessoas se convertessem rapidamente. Como houve uma forçação de barra para que o povo se convertesse depressa, a igreja encontrou uma maneira de facilitar as coisas. A transição do paganismo para o cristianismo ao associar certas figuras da história do cristianismo a deuses pagãos. Como nós sabemos, havia aí não um monoteísmo, mas sim um sincretismo, um politeísmo, crenças em vários deuses. E para que o povo deixasse de crer nesses vários deuses e acreditasse em Cristo como Salvador e Libertador, então é claro que isso só aconteceria com essa mistura, dizer que existe só um Deus e existe os santos para interceder. Em muitos casos, não havendo nenhum santo ou mártir equivalente, foram inventados personagens correspondentes aos antigos deuses. Sabe-se com certeza que pelo menos 12 santos foram inventados para corresponder a mitos pagãos, tipo a Brígida. O que a Brígida cura? Existia um deus pagão que curava. Cristóvão, o deus do caminho, Jorge, Cosme e Damião, Verônica, Eufrosina, Catarina de Alexandria, Margarida de Antioquia, Santa Bárbara, Santa Filomena, Santo Aleixo, Santo Estáquio, todos esses foram inventados, não existiram, para tomar o lugar dos deuses pagãos. A ideia era que os pagãos deixassem de cultuar os seus deuses e cultuassem esses santos, sob supervisão da igreja, para que gradualmente se afastasse do paganismo e se tornassem cristãos. Bem parecido com a estratégia usada com os escravos, que fizeram sincretismos dos orixás com certos santos católicos e criaram o candomblé e a umbanda. Neste momento, os santos e mártires deixaram de ser vistos como exemplo de vida, que eram venerados, porque ser como eles era o ideal de santidade, e passaram a ser vistos como intercessores juntos de Deus. A ideia era que Deus era surdo às súplicas humanas, mas ouvia os pedidos dos seus santos. Deus era mais ou menos como um rei que não falava com um reles plebeu, mas poderia atender ao pedido do plebeu se ele fosse trazido por um nobre amigo. Ou seja, o culto dos santos foi uma criação do feudalismo. De queda, ele também sincretiza o gnosticismo. O gnosticismo era uma religião monoteísta existente no mundo helenístico desde antes do cristianismo, mas que se consolidou simultaneamente a ele.
De fato, o gnosticismo é um antecessor do cristianismo, como conhecemos, assim como o judaísmo, o mitraísmo e suas seitas, mas não é uma religião pagã. Além do cristianismo, o gnosticismo influenciou o zoroastrismo persa e chegou até a Índia. É possível que o gnosticismo, assim como o essenismo, tenha se originado da pregação dos missionários budistas de Asoka e que as doutrinas budistas tenham chegado aos terapeutas, uma seita que já foi muitas vezes associado ao cristianismo primitivo. No gnosticismo existe o Deus Supremo, o Abraxas, e inúmeras entidades inferiores de divindades de diversas ordens, uma das quais é o Demiurgo, o Deus Criador da esfera mais inferior do universo, a nossa. Abraxas é um Deus otiosus, Deus onipotente, oniperante, porque tudo que se faz no universo é pela ação daquele que cria. Os santos mártires, os anjos, funcionam em relação aos deuses supremos do cristianismo de maneira semelhante a entidades criadas por Abraxas no gnosticismo. Eles usam o poder supremo para executar sua vontade mediante súplicas dos seres inferiores. Tudo isso que estamos ouvindo aconteceu muito cedo na história do cristianismo, entre os séculos IV até o século VI. Então, o culto dos santos católicos é uma coisa estranha que fica entre o meio caminho entre o paganismo e o gnosticismo, que não é uma forma de paganismo, e o monoteísmo judaico. Nisso tudo, a Bíblia e os Evangelhos são só um detalhe. De fato, o cristianismo, que evoluiu historicamente, não é uma religião baseada na Bíblia, mas uma religião que recorre à Bíblia como fonte de inspiração. Então, nós temos 3 tipos de cristianismo: o cristianismo primitivo, o cristianismo da Bíblia e o cristianismo das igrejas. Se você for estudar o cristianismo primitivo, você precisa ir às fontes. Se você for estudar o cristianismo da Bíblia, você tem que ir até os narradores, os escritores, que não são a fonte. São apenas aqueles que ouviram o que os outros disseram sobre aquilo que aconteceu. E, por terceiro, os cristianismos das diversas congregações e igrejas que cada uma interpreta teologicamente do seu jeito, da sua forma, quem é Jesus. Então, tem essas 3 formas de interpretar o cristianismo. Qual a correta? Existe a correta? Jesus existiu? Não existiu? Essa história de colocar os santos no lugar dos deuses pagãos para substituir e fazer com que os cristãos pagãos, os judeus e todos aqueles que se convertiam ao cristianismo deixassem logo os deuses pagãos e começassem a cultuar os deuses cristãos, os santos cristãos. Será que isso é real? Pior que é. Pior que a igreja fez isso. Então a igreja, ela é manipuladora daqueles que a seguem, dos cristãos. Você, cristão, que segue qualquer igreja, você está sendo manipulado. Parece que tiram o cérebro da cabeça e colocam as suas doutrinas na cabeça e você não consegue mais refletir, pensar, analisar o conteúdo, a teologia, as vivências que estão embutidas dentro da sua igreja e você começa a viver aquilo como se fosse realmente uma realidade, uma verdade, e não consegue mais transcender a este mundo religioso. E aí você vira escravo da religião, escravo dos seus senhores,
escravo dos líderes religiosos, você se torna um incompetente para tocar a sua própria vida, você se torna infantilizado, um homem que precisa de super-homem para dizer que fez coisas boas em nome do super-homem, ou de um vilão para dizer que aconteceu algo na sua vida porque um vilão intercedeu de forma a atrapalhar as suas vivências, e assim você não se responsabiliza pela sua existência, pela sua vida. Mais fácil culpar Deus e dizer obrigado, meu Deus, porque tu me deu isso, e não agradecer ao médico que curou. E também mais fácil dizer, foi o demônio que me fez fazer isso, foi o demônio que fez com que eu fizesse esse mal, então não fui eu. E assim eu não me responsabilizo pelas minhas vivências, eu coloco tudo nas mãos de Deus ou do diabo. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.